Então, a gente tem, sim, uma legislação muito pontual, muito boa, podemos dizer assim, tanto do ponto de vista da regularização fundiária, do ordenamento fundiário, né, do comando e controle, né? Acho que nos últimos anos a gente teve uma ausência muito grande, e aí não precisa nem dizer, os índices de desmatamento, de desflorestamento, aumentaram bastante. A gente começou a apertar agora, a gente já começou a ver os índices de desmatamento baixar, né? E aí esses instrumentos todos que vão junto, né, como você falou, de registros, da gente procurar o que é realmente, como você diz, de quem é essa terra, porque ela não precisa estar regularizada, mas ela seguramente já está ocupada, seja por moradia habitual, seja pelos seus sistemas produtivos. Os povos tradicionais da Amazônia, eles têm um sentido de propriedade, de pertencimento, de residência diferente, né? E aí a gente tem muito acompanhado algumas ações de comando e controle, né, principalmente fiscalização, para coibir crimes ambientais, né? A gente fala da grilagem, do desmatamento, mas a gente tem outra série de crimes ambientais que ocorrem e também desencadeado por essa ocupação indevida da terra pública, né? E eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre essas questões de comando e controle, né, das ações realmente de fiscalização que a gente conseguiu no estado do Pará e baixar os índices de desmatamento, né? A gente sabe que ainda muito longe do que a gente precisaria, né, nesse processo todo de descarbonização, da gente buscar políticas que apoiem a bioeconomia, né? Se você não tiver uma política de ordenamento fundiário, não vai decolar muita política de regularização ambiental, que são excelentes, que são ótimas, né? Mas a gente tem acompanhado, doutora Erina, nessas ações de comando e controle, a ação chega, pune, faz o que tem que fazer e não mais sai, né? Quando essas ações de comando e controle saem, alguns territórios ficam muito vulneráveis, né? Porque as pessoas que estavam ali, ou fazendo queimada, ou fazendo desmatamento, ou garimpo ilegal, geralmente não são os detentores, né, digamos assim, do poder econômico ou político que vai manter essa cadeia de crimes ambientais que estão muito interligados, né? Como que a senhora vê essas ações de comando e controle e se a gente poderia ter uma ação pós-comando e controle, que a gente pudesse olhar para garantia de direitos, para combate ao trabalho escravo, né? O que acontece por trás dessa orquestra de crimes ambientais que acabam sendo crimes contra a pessoa humana que fica naquela região. Ainda não se tem, digamos assim, nenhuma outra tecnologia melhor, né, do que as ações que são feitas de comando e controle quando você precisa acessar uma atividade ilegal. Por exemplo, não posso deixar o rio Tapajós ser totalmente contaminado dos peixes que vão alimentar várias cidades para eu chegar e combater as balsas de garimpo ilegal que estão jogando mercúrio. Então, é preciso que seja feito. Mas aí vem o problema a seguir, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para dentro de um garimpo legal, e eu fiz esse estudo lá do garimpo, acho que é de Guilherme do Lourenço, lá no Amapá, aquelas pessoas que ali estavam também eram pessoas vulnerabilizadas. Enquanto elas geravam poluição ambiental para aquele rio, elas também eram pessoas exploradas como trabalhadores escravizados. Eles eram trabalhadores escravizados, né? Então, você precisa ter toda a rede formatada. Vamos formatar uma rede de apoio. É como se fosse uma salvaguarda ambiental. Como que a gente vai fazer essa salvaguarda? Antes da ação de comando e controle. Porque realmente o que a gente se vê é uma total desestruturação de várias questões, né? Famílias que às vezes não têm para onde ir, crianças que ficam abandonadas, né? Enfim, mas que precisa ser feito, porque a gente precisa compatibilizar os princípios constitucionais. Então, a gente faz um link aí que não adianta ter boa legislação, não adianta ter até instrumentos importantes de comando e controle, de monitoramento, a gente precisa ter uma vontade política, e aí falando isso de forma em geral, e ter orçamento e ter planejamento para executar, porque senão a gente sempre tem um ditado que papel não fala nem anda, né? Então, não adianta a gente ter um marco regulatório importante, ter os instrumentos, mas não conseguir fazer isso descer para ir para a base, né?